Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, nós vamos aos últimos versículos desse capítulo. Esse importante livro que compõe o conjunto dos livros poéticos da Escritura. Provérbios 16, versículo 31, 32 e 33. Falaremos nessa manhã sobre considerações finais da sabedoria. Considerações finais da sabedoria. Diz assim o texto, Provérbios 16, 31 a 33. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Amém. Nós chegamos ao final do capítulo 16, onde nós temos aqui as considerações finais da sabedoria, pelo menos com respeito ao capítulo 16. Ainda há uma estrada longa a ser percorrida até que nós tenhamos pregado todo o livro. Um dia nós chegaremos lá pela graça de Deus. E hoje eu quero olhar para estes versículos juntamente com vocês, e olhando para estes três últimos versículos que nos falam destas últimas considerações da sabedoria neste capítulo, olhar para ele, destacando três pontos que brotam naturalmente do texto que nós acabamos de ler. Então, nessa manhã eu quero falar com vocês, ou falar a vocês, em primeiro lugar, sobre a arte de envelhecer sendo sábio. Envelhecer sendo sábio. Em segundo lugar, a arte de dominar a si mesmo. E em terceiro, a arte de buscar e reconhecer a vontade de Deus. Esses três versículos devem nos dar a base e, a partir dela, fornecer para nós nosso aprendizado nessa manhã, aquilo que devemos colher como bons frutos deste jardim que o Senhor plantou para nós. Sua palavra é como um grande pomar, um pomar de delícias, um pomar de maravilhas, e há uma variedade muito preciosa nesse pomar. E nós temos uma variedade de árvores fascinante. Nós temos árvores que chamamos de lei, de Torá. Nós temos algumas outras que são árvores mais históricas. Algumas são evangelhos, outras são livros proféticos. Então imagine a Escritura como um grande pomar, de uma variedade preciosíssima, de uma multiplicidade de formas, de cores, de contornos. E Deus nos chama para entrarmos neste pomar. Toda semana Ele nos abre esse acesso. E nós colhemos de alguma destas árvores alguns frutos que vão nos alimentar, não somente para hoje, mas vão nos alimentar ao longo dos dias que nós temos para viver ao longo de uma semana, se Deus nos sustentar vivos ao longo de toda ela. Então nós olhamos para essa parte das Escrituras nessa manhã e nós podemos certamente tirar delas alguns frutos, e com eles nós podemos nos saborear, provar do doce deles, comê-los. Isso vai fazer muito bem à nossa alma. Isso vai alimentar a nossa alma.
vai nutrir a nossa alma, vai fortalecer a nossa mente. E nós devemos então glorificar a Deus ao final, porque Ele é como o Senhor do pomar generoso. Ele não fecha o acesso desse jardim. É um jardim de delícias. Adão foi colocado para fora daquele jardim lá do Éden. Aquele jardim que ficava no Éden. Ele quebrou o pacto que Deus havia feito com ele. Deus disse: sai do meu jardim. Você não pode ficar nele. Não naquela condição, não daquela forma. Então ele abriu um outro jardim, sua palavra. E o acesso que nós temos é pela fé a ele. Nós entramos no jardim. Nós entramos no jardim de Deus, na palavra de Deus. Ela é viva e é poderosa. Ela é viva e é eficaz. Nós dependemos dela. Então vamos olhar para ela. Vamos olhar para a Escritura. Nós lemos então o verso 31. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Em primeiro lugar, nós falamos sobre a arte de envelhecer sendo sábio. É verdade que em nossa cultura, as cãs, ou seja, os cabelos brancos da cabeça, em nossa cultura, ter uma cabeça alvinha, grisalha, ficando branca, não possui o mesmo significado que aquela cultura do autor bíblico tinha, que possuía. Comparando uma cultura a outra, as coisas são consideravelmente diferentes, não só na linguagem, na escrita. A língua é diferente, mas os costumes são bastante diferentes. Então, a maneira como a nossa cultura olha, ela encara os cabelos, as cãs, os cabelos brancos da cabeça, não é o mesmo significado, não tem o mesmo sentido, não tem a mesma perspectiva que o contexto do autor bíblico, que aquele contexto dava. Contexto cultural em que viveram os escritores sagrados, escritores bíblicos. Nesse contexto, a brancura dos cabelos, a brancura da cabeça, tinha um significado bastante positivo. Isso era algo bom, era apreciável. Eu me sinto muito confortável de falar isso e pensar nisso, porque em pouco tempo os meus próprios cabelos têm se tornado bastante brancos. E eu estou muito feliz porque eu não estou sozinho nisso também. Outros estão me seguindo. Alguns estão resistindo isso. Eles estão insistentemente colorindo. Mas não se preocupe, isso não é pecado. Mas o fato é que para aquela cultura do autor bíblico, ter uma cabeça grisalha, branca, embranquecida, isso tinha um significado muito positivo. Isso era bom. Para aquelas pessoas, naquele contexto, os cabelos brancos não eram meramente um sinal de envelhecimento, não. Não trazia vergonha os cabelos brancos, mas aqueles cabelos brancos, aquela cabeça grisalha, alvinha às vezes, significava autoridade, significava sabedoria prática, acumulada ao longo dos anos. Pelo menos era isso que se esperava de alguém que estava sendo vencido pelo curso ininterrupto do tempo. E à medida em que o tempo avança, à medida em que o tempo segue o seu curso ininterrupto, nós vamos envelhecendo. E olhar para uma cabeça alva, branca, que significava autoridade e acúmulo de sabedoria, sinalizava que ao longo de alguns anos, de uma vida vivida, aquela pessoa tinha passado por inúmeras experiências.
tinha vivido inúmeras experiências. Então, os cabelos brancos eram considerados uma bênção. Assim como nós podemos ler nesse texto nessa manhã, no verso 31, ele diz então, uma coroa de honra são os cabelos brancos. Uma bênção, uma coroa de honra. E isso possui uma dupla ação aqui no texto. Fala de duas coisas no texto. A primeira delas, quando nós lemos que a coroa de honra são os cabelos brancos, as cãs, isso significa ou aponta, fala de duas coisas. A primeira delas, está dizendo aos mais jovens que eles precisam reconhecer e respeitar a autoridade dos que são mais velhos. Nós vivemos numa sociedade que torce todos os costumes bons e úteis para uma sociedade viver em harmonia. Nós vivemos numa época e numa geração em que a ordem, em que a palavra de ordem é romper os limites, é romper os costumes, é desfazê-los. Nós temos vivido uma época em que, mais do que nunca talvez, o espírito de anarquia parece colocar-se em cena mais fortemente. Então, ao lermos isto, os jovens são desafiados, são exortados, chamados a olhar e reconhecer e respeitar a autoridade que os cabelos brancos de uma pessoa representam. Em segundo lugar, quando nós lemos que as cãs são a coroa de honra de uma pessoa, então isso está dizendo aos jovens que eles devem se sentir encorajados, animados, a obter esta mesma coroa de honra um dia sobre a sua cabeça. Eles devem olhar agora, enquanto são jovens, para os mais velhos, eles devem reconhecer a autoridade e eles devem respeitar a autoridade. E quando eles fizerem isso, eles devem também, então, desejar que um dia eles se tornem velhos e que eles tenham muitos cabelos brancos e que sobre eles mesmos repouse essa coroa de honra e de respeito. É o que os jovens devem querer. Eles devem querer se tornarem homens e mulheres amadurecidos um dia. Eles não devem ter medo, você que é mais jovem não deve ter medo do envelhecimento. Em outras palavras, ao olhar para isso que está sendo dito aqui, eles devem querer ser vistos no futuro pelos mais jovens de seu tempo como alguém que está sendo vencido pelo tempo, que chegou à velhice, mas que aprendeu a sabedoria e que também é respeitado. Então, quando nós olhamos para isso que o texto nos propõe pensar nessa manhã, quando nós ouvimos isso emoldura para nós, coloca uma moldura num painel consideravelmente diferente do que temos em nossa sociedade vigente. Essas palavras colocam uma moldura nesse painel de como olhar a velhice, os cabelos brancos. E esse painel emoldurado, essa imagem, esse quadro diante de nós, ele nos diz que há uma diferença considerável entre o que é dito na Escritura e o que é vigente em nossos dias, em nossa sociedade e em tantas outras. Numa época em que a velhice, ser velho, pelo menos em parte, não precisamos generalizar, mas pelo menos em parte, ser velho, numa sociedade em que ser envelhecido, isso acaba virando um peso. É como se os idosos, os velhos da nossa sociedade, fossem um peso para os mais jovens, um peso que eles precisam carregar.
A cultura oriental, ela tem uma perspectiva muito altruísta acerca dos idosos, dos velhos, dos que envelhecem. Porque esta é a lei. Eles são velhos agora, porque eles foram jovens ontem. E se você tiver a mesma graça de viver tanto quanto eles, você que é jovem hoje, então um dia você será velho como eles são agora. Em nossa sociedade, pelo menos em parte, os que envelhecem parecem perder o valor, parecem não ter mais valor, não ter mais nada o que oferecer. Parece que essa parcela da sociedade, esse percentual considerável da sociedade, levando em conta que as nossas sociedades estão envelhecendo, essa pirâmide está se invertendo. Ela já não é tão jovem, ela tem diminuído. E a população mais velha tem crescido. Os governos estão preocupados com a baixa taxa de natalidade, um envelhecimento rápido da população. A Europa está vivendo uma crise pela ausência de jovens, de gente nova. A população da Europa está envelhecendo velozmente. E os europeus estão cada vez mais optando por não terem filhos. E quando os têm, um no máximo apenas. Isso é um problema para o sistema previdenciário das nações, isso é um problema para o sistema de saúde das nações. Há uma gama de consequências sociais. O mundo tem olhado para os mais velhos como gente que é descartável às vezes. Como se isso não bastasse, essa falta de olhar com dignidade, com honra, com respeito, e de não ver o outro que envelheceu como um peso, um estorvo. Como se não bastasse isso, ainda, mais tristemente, lamentavelmente, os índices de violência contra os mais idosos têm crescido a cada ano. Entre os anos de 2022 e 2023, o acréscimo percentual de violência contra idosos foi mais de 50%, levando em consideração os 5 anos anteriores. Isso é muito. Mas diferente do que nós podemos ver, diferente do que nós podemos ler na nossa sociedade, em outras semelhantes, o texto bíblico, ele exalta a velhice. Ele exalta a velhice. Ele exalta a velhice que aqui é representada especialmente pelos cabelos brancos. E o texto diz que esses cabelos são a coroa de honra quando se acham no caminho da justiça. Então, note você, preste atenção, isso quer dizer que o que se espera, o que se imagina que aconteça, é que aqueles que envelhecem cheguem nessa fase da vida, cheguem nesse ponto mais longe da sua vida, dando demonstração de que os anos vividos, de que os anos percorridos, foram como que uma escola, onde eles aprenderam, acumularam, e agora eles podem transmitir isso. Muitas vezes, sem ter que correr competindo com os mais jovens, mas talvez sentado, talvez assentados, mais quietos. Se tornaram então, ao longo da vida e chegando na velhice, eles se tornaram pessoas melhores do que quando eles eram ainda bem jovens. Porque aprenderam a experiência, aprenderam sabedoria. Quando eles envelhecem, quando estas pessoas chegam a uma idade mais avançada e eles são encontrados no caminho da justiça, como diz o texto,
Então as suas cãs, os seus cabelos são um emblema, são um distintivo de honra. É um sinal de honra. Portanto, observe você que para Salomão eles são, em outras palavras, velhos discípulos. Não são novos discípulos, mas são discípulos envelhecidos, são velhos discípulos que começaram a caminhar pelo bom caminho, e mesmo tendo passado tantos anos desde que deram o primeiro passo nesse caminho tão bom, eles não o abandonaram. Aqueles cujos cabelos ficaram brancos e são achados no caminho da justiça, ao final da vida, nos ensina a lição de que, embora lá atrás eles tenham dado o primeiro passo nesse caminho bom de justiça, de verdade e de fé, ao chegar à velhice, eles ainda permanecem ali com seus pés nesse caminho. Eles são achados nesse caminho, eles são encontrados vivendo no caminho que é bom, porque eles perseveraram. Eles não são daqueles que retrocederam. Que coisa bonita é ver pessoas que envelheceram na fé, envelheceram crendo. Eles podem contar para nós as histórias de 30, 40, 50 anos acerca de uma mesma igreja, ou de algumas pelas quais eles tenham vivido, passado por elas. Foram jovens, agora são idosos, mas a fé está preservada. Preservada. Serão então na velhice como um testemunho visível do compromisso para com Deus. Vocês que têm muito mais idade do que os jovens aqui, vocês são um testemunho do compromisso com Deus, da fé em Deus. Mas, e se os velhos forem achados não no caminho bom de justiça, mas fora desse caminho, e se eles forem encontrados no caminho do pecado, e no caminho da tolice, da estupidez, da ignorância, o resultado disso é que não haverá nenhuma honra para essas pessoas. Ao invés de uma coroa de honra, eles terão sobre a cabeça uma cobertura, a cobertura dos tolos. Por isso, envelhecer é uma arte, mas envelhecer aprendendo a sabedoria e envelhecer sendo sábio é uma arte muito mais gloriosa, muito mais preciosa. Em segundo lugar, verso 32, Salomão nos fala sobre a arte de dominar a nós mesmos. E aqui no versículo 32, a virtude pessoal, ela é considerada de maior valor do que aquilo que uma pessoa pode conquistar, aquilo que ela pode fazer com as mãos. Veja o que diz o texto, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Do que Salomão está falando? Ele está dizendo que a virtude pessoal, ela é de maior valor do que aquilo que uma pessoa pode conquistar, aquilo que ela pode realizar, aquilo que ela pode vir a tomar. Nós precisamos então ler o versículo 32 entendendo que aqui o escritor, ao falar sobre longânimo, isso é sinônimo do que está na parte segunda do verso, domina o seu espírito. Longânimo é a mesma coisa de que domina o espírito que ele está falando aqui. Falam da mesma coisa, carregam a mesma ideia, apontam para a mesma direção. Fala de governar o próprio espírito, ser longânimo, dominar o espírito, governar a nós mesmos, dominar sobre nós mesmos. Isso, meus irmãos, é mais importante do que a vitória na guerra. Isso é mais importante do que a conquista de uma cidade. Às vezes nós valorizamos mais o que nós conquistamos externamente, não percebendo que conquistar internamente é o maior desafio e é de fato a verdadeira façanha de alguém. É o triunfo verdadeiro de alguém. Agora observe o ponto para o qual o texto quer nos levar, é nos fazer ver, enxergar
que há uma urgência muito maior, há uma necessidade muito mais gritante, muito maior, que é conquistar a nós mesmos, conquistar a mim mesmo. Você conquistar a você mesmo. Isso é uma conquista interna do coração. É uma conquista dos impulsos que convulsionam, que gritam dentro de nós, que nos podem levar a reações e a comportamentos que nos envergonham e que envergonham aqueles que são mais próximos de nós. Na avaliação do autor, a impressão que temos é que parece ser mais fácil conquistar uma cidade do que subjugar os impulsos pecaminosos dentro de nós. Parece ser mais fácil vencer a guerra fora de nós do que aquela que estoura dentro de nós, que nos machuca, que nos envergonha, que mina a nossa alegria. Certo comentarista bíblico disse que é mais fácil dominar os outros do que dominar a nós mesmos. A verdade é que nós somos muito mais aptos a querer dominar as pessoas do que dominar a nós mesmos. É mais fácil liderar um exército na conquista de uma cidade do que colocar guarda à porta dos nossos lábios e manter o controle do nosso próprio temperamento. Parece ser mais fácil se tornar o herói das batalhas externas do que da batalha interna que é travada dentro de nós. E que batalha é essa? Porque ninguém batalha de sã consciência, nem movido pelo Espírito de Deus, contra o que é justo, contra o que é verdadeiro, contra o que é bom. De sã consciência, uma consciência cristã esclarecida e movidos pelo Espírito Santo, nós somos chamados para uma batalha contra o pecado, contra o que desagrada a Deus, contra o que infringe os seus mandamentos, contra o que transgride a sua lei. E essa batalha que estoura dentro de nós é uma batalha contra as fraquezas mais resistentes dentro de nós. Aquelas aquelas fraquezas dentro de nós, que eu tenho, que você tem, as fraquezas internas dentro de nós, eu, você, nós sabemos que elas precisam ser vencidas. Porque nós não somos tão cegos, que não somos capazes de olhar no espelho e nos enxergar, e enxergar aquilo que em nós, dentro de nós, precisa ser vencido. Essa é a batalha mais renhida, é o fronte da guerra mais duro de ser batalhado. Quando nós temos que, ao invés de vencer os inimigos de fora, vencer o inimigo que está dentro de nós. Quando nós temos não que conquistar uma cidade, mas conquistar o nosso próprio coração, o nosso próprio ego. Essa batalha é a batalha contra as fraquezas internas dentro de nós, que resistem, as mais resistentes, que lutam dentro de nós, parecem não nos deixar. E às vezes parece que nós também não estamos tão dispostos a nos livrar delas. Porque talvez nós tenhamos achado algumas desculpas para justificá-las. Porque a verdade é que às vezes não conseguindo nos desvencilhar dessas fraquezas mais resistentes dentro de nós, parece que nós somos convencidos de que o melhor é encará-las de um jeito mais positivo.
E a gente então pinta algumas camuflagens para elas, e a gente vai se auto-enganando, vai se autoconvencendo de que é assim mesmo. Afinal de contas, eu sou assim. Eu fui, eu era e é. Isso tem um quê das ideias de Freud, assim, mais ou menos por aí. Os psicanalistas vão saber bem do que eu estou falando. Um condicionamento externo que me amordaçou nesse comportamento, nesse modo de vida, porque na verdade é só um jeito carinhoso ou romântico da gente falar daquilo que é fraco dentro de nós, que resiste em nós e que nós sabemos que tanto mal nos causa. É a guerra dentro de nós que nós precisamos vencer. É o inimigo dentro de nós que nós precisamos batalhar e vencer. Nós sabemos que precisam ser vencidas. Guerras internas que precisam ser vencidas. E que pessoas outras perto de nós também precisam, sabem que elas precisam ser vencidas. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Isso não é fácil. Não é fácil. E eu tenho pensado que depois de sermos confrontados pela palavra de Deus, acerca disso especificamente, nós precisamos nos humilhar e chorar e pedir o perdão, não somente de Deus, mas daqueles perto de nós. Coloquem a mão sobre nós e orem por nós e nos abençoem e nos ajudem. A palavra de Deus diz que Deus faz forte o cansado. Ele faz forte o abatido. Isso é verdade. Pode crer nisso. É o que Salomão está dizendo. É melhor o homem que domina o seu espírito do que o que ganha uma cidade, que toma uma cidade. É o contexto de uma batalha. É o contexto de uma guerra, de uma invasão, de tomar um território. Mas o território é você. Sou eu. Você pode olhar para você agora. Você pode imaginar um espelho diante de você. A palavra de Deus é o espelho diante de nós. E você pode agora ter a ousadia, a coragem, ser um desbravador e olhar e dizer e reconhecer qual ou quais as fraquezas dentro de você mais resistentes e que têm machucado você e talvez outras pessoas também. Porque se nós não dominamos o nosso espírito, inevitavelmente nós vamos machucar outras pessoas. Isso é real. Não é algo romântico. É vida real. É vida real. Isso tem cheiro de realidade. Isso tem cor de realidade. Isso tem textura de realidade. Isso só pode ser real. Talvez seja muito real em mim. Talvez seja muito real em você. E Deus está dizendo para nós. Não apenas dizendo para nós qual é a verdade sobre nós. Porque Ele sempre que nos diz a verdade sobre nós, a reboque também Ele está dizendo, eu sou o Senhor e o Deus que posso transformar você, tratar você, agir em seu coração, em sua mente, em sua alma. Em terceiro e último lugar, verso 33. A arte de buscar e reconhecer a vontade de Deus. Veja o que diz o texto. A sorte se lança no regaço,
mas do Senhor procede toda decisão. Perceba uma coisa aqui agora. Olhe para esses 3 versículos, se você puder olhar aí agora na sua Bíblia, se puder. 31, 32 e 33. Perceba como eles se conectam de maneira que eles estão comunicando, dando a nós uma mensagem que está se desenvolvendo de forma bastante progressiva. O que eu quero dizer é que o autor bíblico escreve o verso 31, 32, 33, e ele está fazendo uma comunicação progressiva. Ele começa a falar de algo no 31, que avança no 32 e que chega mais alto no 33. Observe se não era assim. Do que ele está falando? Veja a ordem que ele estabelece aqui. No verso 31 ele fala do homem velho, o mestre de cabelos brancos, que ensina a sabedoria. Daí ele passa para o aprendiz, o discípulo, que aprendendo através das cãs, dos cabelos brancos, da honra sobre a cabeça, aprende como dominar a si mesmo. E então ele passa para o Senhor, que estabelece toda a decisão. Se você não entendeu, eu vou resumir um pouco mais isso. É assim. Nós passamos daquilo que o homem pode e daquilo que o homem deve fazer, versos 31 e 32. Nós passamos disso, daquilo que o homem pode e deve fazer, para aquilo que somente Deus pode realizar. Observe que uma das crenças mais supersticiosas que muita gente sustenta é que os acontecimentos que cercam uma vida são o resultado de sorte ou de azar de uma pessoa. Isso é sorte, pura sorte. Nossa, isso é um azar terrível. Mas quando nós lemos, e ao lermos o que é falado aqui no versículo 33, nós precisamos ter o cuidado para entender corretamente que sorte aqui não está falando dessa sorte que as pessoas acreditam, azar, sorte, o acaso. A sorte que o texto traz aqui não é essa sorte que normalmente as pessoas imaginam existir, aquela de acontecimentos fortuitos, aleatórios, indeterminados, por acaso. A sorte aqui no texto não é isso. A sorte se lança no regaço. Quem lança a sorte no regaço é quem não sabe a decisão que tomar. É quem não enxerga além disso, além do que os seus olhos naturalmente podem ver. Quantas vezes você e eu não paramos e perguntamos: para onde eu vou? Para que lado eu vou? Direita ou esquerda? Quantas vezes nós não paramos e não questionamos: e agora? O que é que eu faço? O que é que eu respondo? Para onde eu vou? Onde eu fico? O que eu decido? Quando a gente chega nesse ponto, isso é perturbador às vezes. Principalmente quando a coisa ela é urgente, quando ela tem uma pressa. A gente fica aperreado, como se diz. O lançar sorte aqui no texto era um método antigo, muito presente durante todo o Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento. No livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos reunidos, eles decidem buscar a Deus a fim de preencher o colégio apostólico, porque Judas havia morrido, e a escolha de Matias ali. Mas o lançar sortes era um método antigo, era um método pelo qual se procurava descobrir qual era a vontade de Deus, e especialmente para situações urgentes, delicadas e difíceis da vida. Lançar sorte não tem nada a ver com jogar no bicho, ou arriscar uma fezinha na loteria. Tem um monte de crente que não sai da casa lotérica, apostando. Você já desconfiou que isso é errado, né?
Ou não? Se você tiver pelo menos assim uns 6 meses de crente, eu duvido que você não tenha perguntado: rapaz, será que é certo o crente apostar a fezinha na lotérica? Está chegando fim de ano, né? A hora da mega da virada. Você está doido para virar um milionário, não está? Alguns estão. É a hora da gente colocar umas câmeras escondidas nas casas lotéricas, conselho, para a gente pegar os crentes que vão fazer a fezinha de fim de ano, na mega da virada. Sorte na Bíblia tem nada a ver com isso. Isso é anticristão, isso fere o padrão de ética cristã. Usava-se uma pedrinha pequena jogada no regaço, a dobra da roupa entre a cintura e os joelhos. E aquilo caía de um lado, dava uma resposta, aquela pedra caía do outro, dava outra resposta, e assim se chegava a uma resposta que se pretendia, que se apresentava como a vontade de Deus, a direção de Deus. Mas é claro que esse método de jogar sortes em nome do Senhor não era só uma coisa conhecida do povo de Israel. Mesmo em nações pagãs isso era praticado. Quando os marinheiros estão lá no barco, açoitado pela força dos ventos, pela violência das águas, porque Jonas está naquele barco, naquele navio. Aqueles marinheiros não eram crentes, eles não eram servos do Deus de Israel, eles eram pagãos, e eles jogam sorte. Que interessante, né? Mesmo homens pagãos jogando sortes, e não porque eles estavam buscando em Deus de Israel a resposta, ainda assim o Deus de Israel, que domina sobre todos os deuses, e sobretudo ele faz com que a sorte caia sobre Jonas. Mostra como Deus, ele não é impedido pela incredulidade, pelo paganismo de alguém. Ele simplesmente faz como Ele quer e quando Ele quer. Nós não entendemos muito bem as coisas, todas elas. O que nós precisamos entender aqui nesse texto, o que nós devemos concluir daqui, é que nós não cremos em acaso, mas nós cremos na providência divina, na divina providência do Senhor, que ordena, que designa todas as coisas, mesmo aquelas que possam parecer casuais, fortuitas, incontingentes, contingentes, digo. Nós não cremos em coincidências, mas cremos na providência. Nada acontece por acaso, é o que o texto está nos ensinando. Nada. Nenhum só evento é determinado pelo destino cego, mas tudo acontece segundo o conselho de Deus, a vontade de Deus. O que precisamos é buscar essa vontade. O texto está dizendo, nós podemos jogar as sortes, porque nós não sabemos qual é a decisão a ser tomada. Mas Deus domina, Ele responde, Ele sabe, a decisão é dEle. Esse é um método antigo, ele não precisa mais ser usado hoje. Na verdade, tentar fazer isso hoje para descobrir a vontade de Deus é um comportamento antibíblico, é supersticioso, porque não há mais fundamentação para usar isso e conhecer a vontade de Deus. Você não vê nenhum dos autores bíblicos instruindo a igreja a buscar a vontade dele através das sortes, pegando pedras e jogando dados ou pedaços de paus, e como eles caírem, nós saberemos qual é a vontade de Deus. As pessoas estão fazendo algo parecido. Elas dizem assim, deixa eu descobrir qual é a vontade de Deus, se eu devo casar com esse rapaz. Elas abrem a Bíblia. Se cair num texto bonito, de preferência de Cantares de Salomão, né? Mas, o Senhor respondeu. Se cair num texto bem feio, assim, de alguma coisa bem esquisita, né? Do tipo assim, tinha 7 cabeças, 10 chifres. Aí ele olha assim e diz assim, não, isso é arte do tinhoso. Deixa eu descobrir se Deus quer que eu entre nessa ou naquela faculdade. Senhor, me dá a palavra, abre a Bíblia. Você faz isso para saber qual é a vontade de Deus?
O nome disso é lançar sortes, transformando a Bíblia num amuleto de superstição, num amuleto supersticioso. A lição, embora o método não seja mais vigente na nova aliança, mas a lição que o texto quer nos dar é que nós devemos buscar conhecer a vontade do Senhor e, conhecendo, reconhecer como a boa vontade de Deus para nós. Essa deve ser a nossa disposição sincera. Você está desejoso disso? Conhecer a vontade dEle? Isso parece ser mais fácil sendo falado do que sendo sentido, praticado. Porque às vezes a vontade dEle nos esbagaça, nos quebra, nos humilha. Nós precisamos entender que Deus conduz as coisas. Você está seguro disso? Ele está conduzindo as coisas. É a sua providência agindo. Essa é a lição grande desse versículo. Assim, meus irmãos, buscaremos a vontade de Deus, certos de que será sempre a sua vontade que se cumprirá. Nós a buscaremos como? Como a gente busca a vontade de Deus? Nós buscamos orando, em oração. Nós buscamos através da palavra dele, lendo as Escrituras, não como eu imaginei aqui, abrindo assim, mas lendo a Escritura, lendo a palavra de Deus. Nós buscamos atentando para os princípios que estão contidos nela. Quais são os princípios de Deus acerca disso e daquilo outro? Sempre acreditando que é o Senhor quem dirige cada coisa, cada decisão vem dEle. Eu termino relembrando para você cada um desses pontos. A arte de envelhecer com sabedoria. Quem muito viver descobrirá o que é envelhecer. Como diz meu pai, não quer ficar velho, morra jovem. Que nós possamos fazer o melhor uso da nossa velhice um dia. Que você que já chegou aí, faça o melhor uso desse estágio de sua vida, debaixo da graça e na fé em Deus, desejando que essa velhice glorifique a Deus, que as pessoas te encontrem no caminho da justiça. A segunda lição, o segundo ponto aqui é a arte de dominar a nós mesmos. Aqueles que nessa matéria estão bem resolvidos, louvado seja Deus, tudo bem, amém, maravilha. Você é uma pessoa que se domina bem, coisa boa. Eu enfrento uma luta gigante com isso. Eu tenho uma luta muito grande nessa área. Ler esse texto aqui me quebrou. Porque eu tenho um espírito muito para frente. Muito enérgico, vulcânico. Você não sabe a luta que eu enfrento. Ler isso aqui me quebrou um bocado. Mas também me alegrou, porque eu estou tentando andar nesse caminho. Eu estou reconhecendo isso diante de vocês. E está tudo bem comigo. E é uma boa fazer isso. Mas se você está resolvido nessa área, se você é alguém que se domina naturalmente muito bem, maravilha. Agora você pode então conquistar as cidades fora de você. Você está pronto para vencer as guerras. Mas se você não está nesse patamar assim tão altruísta, tão ideal, olhe para dentro de você. Tenha coragem de não fugir. Para fugir, a gente tem que ter coragem. Parece meio paradoxal isso, mas é a verdade. Eu não tenho tempo para trabalhar isso aqui hoje, não. Mas tenha coragem de não fugir mais. Quanto mais você tiver nutrindo coragem para fugir disso, você só vai sofrer mais. Tenha coragem de reconhecer que é preciso dominar a você mesmo. Em terceiro lugar,
a arte de buscar e reconhecer a vontade de Deus. O que precisamos saber qual a vontade de Deus para nós? Ele nos dá essa vontade de forma preceptiva, escrita nas Escrituras. Eu conheço, você pode conhecer lendo, vontade preceptiva, escrita. O que Deus quer para nós, eu leio, a gente descobre, mas há uma vontade que é secreta no coração de Deus. Ele não revelou isso a nós, nós não a descobriremos até que essa vontade secreta se revele, à medida em que ela se realiza. Então eu sei. Você acha que a mãe do Aislan e o pai do Aislan, daquele adolescente de 11 anos, você acha que ela descobriria que o filho dela morreria aos 11 anos lendo a Bíblia? Lógico que não. Claro que não. Mas havia uma vontade secreta de Deus que envolvia aquela criança, essa família, e quem sabe lá Deus quantas pessoas mais essa vontade secreta dele em relação àquela criança envolve, alcança. O fato é que eles descobriram quando Deus então tomou deles aquele menino. Isso é a vontade secreta de Deus. Você não descobre isso lendo a Bíblia. Eu preciso orar e ler para buscar a vontade preceptiva de Deus. Mas como eu posso orar e buscar a vontade que é secreta de Deus? Você deve fazer isso orando, para que o seu coração se conforme quando ela for revelada a você no ato, no curso da sua vida. Ao invés de que você se rebele contra Deus, ao invés de que você reclame contra Ele, você possa então dizer: Senhor, eu não sabia que era isso que o Senhor tinha para mim, mas a minha vida está em Tuas mãos, glorificado seja o Teu nome. Porque no final, tudo está nas mãos dEle, tudo é dEle, Ele fará tudo o que lhe apraz. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé agora, um pouquinho? Vamos agradecer a Ele. Pai, muito obrigado. Nosso Pai celestial. Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor nos constrange. Tua palavra nos rasga, nos parte de dentro para fora. Divide nossa alma, espírito, juntas e medulas. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos, nosso Deus. Muito obrigado pelo Teu povo aqui reunido, Senhor. Obrigado que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos trata, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor, ao fazer isso, o Senhor está dizendo que nos ama, que quer o melhor para a nossa vida. Aplica, Senhor, tudo isto ouvido hoje em nossa consciência, em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, é o que nós te suplicamos. Amém.